sobre a teoria freudiana. Estudamos o id, o ego e o superego. Melanie Klein, em sua obra, praticamente ignorou o id, mas desenvolveu um entendimento bastante interessante a respeito do ego e do superego. Vejamos. Freud afirma que o ego existe desde o nascimento do indivíduo, mas não atribui nenhuma função psíquica complexa ao ego antes que a criança atinja os 3 ou 4 anos de idade. Para Freud, a criança pequena é dominada pelo id. Melanie Klein, por sua vez, entende que o ego atinge a maturidade muito antes do que pensa Freud. Segundo ela, o ego ainda é extremamente desorganizado nas primeiras semanas de vida, mas já é forte o suficiente para sentir ansiedade, para usar mecanismos de defesa psíquicos e para desenvolver relações objetais tanto na fantasia quanto na realidade. Nós já estudamos o que são relações objetais, lembra? O ego começa a se desenvolver com as primeiras experiências do bebê na amamentação, quando a mãe não apenas o alimenta, mas lhe dá carinho e a sensação de segurança. Mas o bebê também experimenta a fome e as sensações de abandono e insegurança sempre que a mãe não pode atendê-lo assim que ele chora. Essas experiências agradáveis e desagradáveis estão na base do seio bom e do seio mau, que são fantasias desenvolvidas pelo bebê e que já estudamos anteriormente. O seio bom e o seio mau fornecem ao bebê o ponto de partida para o desenvolvimento do ego, que é o centro de sua personalidade. Assim, todas as experiências vividas pelo bebê passam a ser avaliadas pelo ego como relacionadas ao seio bom ou ao seio mau, mesmo que não estejam ligadas à amamentação. Por exemplo, após experimentar o seio bom, o bebê cria a expectativa de também ter essas relações agradáveis com outros objetos como seus dedinhos, uma chupeta, a figura paterna. Note que a primeira relação objetal desenvolvida pelo bebê, que se dá justamente com o seio da mãe, torna-se o protótipo para todas as futuras relações interpessoais. Mas antes que o ego possa emergir de maneira integrada, ele precisa se dividir. É a forma que o bebê encontra de lidar com as experiências prazerosas e as experiências desagradáveis, quer dizer, com o seio bom e com o seio mau. Assim, o ego do bebê divide-se entre o eu bom e o eu mau. O eu bom existe quando ele é alimentado e amado. Já o eu mau é vivido quando o bebê experimenta fome e desamparo. Essas duas imagens do eu permitem que o bebê gerencie os aspectos positivos e negativos dos objetos externos. Na medida em que o bebê se desenvolve, suas percepções sobre o mundo se tornam mais realistas em vez de estarem clivadas entre o bom e o mal. Dessa forma, o ego passa a se unificar e integrar. Klein percebe o superego de maneira diferente de Freud em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, ele surge muito mais cedo na vida, antes dos 3 anos. Na visão de Freud, o superego só emerge por volta dos 5 anos de idade. Segundo, o superego não é uma superação do complexo de Édipo. Terceiro, ele é muito mais duro e cruel do que Freud descreve. Klein chegou a essas 3 constatações através da análise de crianças pequenas. Na teoria freudiana, o superego comporta 2 subsistemas, o ego ideal, que gera sentimentos de inferioridade, e uma consciência que gera sentimentos de culpa. Klein concorda que o superego das crianças mais velhas e dos adultos opera dessa forma, mas em sua análise de crianças pequenas, ela percebeu que o superego inicial gera terror em vez de culpa. Klein notou que as crianças pequenas temem ser devoradas, cortadas ou dilaceradas em pedaços. Medos que são desproporcionais em relação a qualquer perigo real. Mas por que isso acontece? Segundo Klein, esses pavores resultam dos próprios desejos destrutivos das crianças, desejos que estão enraizados nas frustrações vividas por elas nas relações objetais. Esses desejos são sentidos com muita ansiedade. Para lidar com essa ansiedade, o ego mobiliza a energia da pulsão de vida contra a pulsão de morte, a energia criadora contra a energia destruidora. E essa luta é justamente a base para o desenvolvimento do superego.
Quer dizer, a violência extrema do superego inicial é uma relação do psiquismo à agressividade do ego que procura se autodefender dos próprios desejos destrutivos, mobilizando a pulsão de vida contra a pulsão de morte. De acordo com Klein, o superego duro e cruel que emerge desse embate é responsável por muitas tendências antissociais e criminosas em adultos. Nos indivíduos que se desenvolvem saudavelmente, esse superego vai perdendo a severidade excessiva e se transforma em uma consciência realística por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Ainda há muito que explorarmos na teoria de Melanie Klein. Retornaremos a ela em vídeos futuros.